Marcelo Cardoso, conta pra gente, qual a consciência que precisa emergir nas organizações, no RH, nas lideranças, nas pessoas nos tempos atuais? Eu tenho a crença que a gente está hoje no mundo diante de uma transição civilizatória. Acho que para marcar uma imagem para isso, eu acho que a gente está na iminência de um novo conjunto de valores, da mesma ordem que foram o conjunto de valores do iluminismo, do positivismo, que levaram aí uns 300 anos na história, entre final do século XVI e até o começo do século XIX, que transformaram completamente a forma como a gente vive. Basicamente, foram esses valores que nos trouxeram até aqui. E o que eu acredito profundamente é que a gente está na iminência de um novo conjunto de valores. E esse conjunto de valores, ele de alguma forma, vem carregado do momento que a gente está vivendo. Por um lado, eu acho que é um privilégio estar vivo nesse momento da história da humanidade. Por outro lado, tem uma enorme responsabilidade, porque essa iminência dessa nova consciência, ou desse novo conjunto de valores, traz um primeiro desafio para a humanidade, que é a escolha que a gente vai fazer como espécie de ser extinto mais rápido ou não. Eu acho que esse é um ponto crucial, porque as escolhas que foram feitas nas várias mudanças de valores ao longo dos últimos 40, 50 mil anos, não tinham essa perspectiva de extinção que a gente tem hoje, que é a possibilidade de, pelo conjunto de coisas, quer seja ambiental, social, econômica, a espécie humana não continuar. Acho que a primeira coisa é questionar várias coisas que na tua pergunta já estão dadas como certas, que é empresa destinada ao lucro, ou seja, tanto a empresa quanto o lucro são construções do iluminismo e do positivismo. Elas não são construções pré-históricas, elas são construções, são artefatos desses valores. Eu acho que o RH é um grande indutor de revolução e de inflamação no sistema. Questionando primeiro o que é uma empresa, né? Eu acredito que no futuro a empresa, se é que ela vai existir, vai ter uma configuração completamente diferente. Hoje existe a ideia de que a empresa é uma coisa que tem dentro e fora. Eu vejo cada vez mais empresas sendo grandes movimentos sociais que incluem uma proposta de valor, produto, canal, cliente e tudo mais. E o lucro como consequência disso, o lucro como uma das dimensões de valor que esse organismo, que essa empresa possa gerar e possa construir. Com base nisso, a gente está falando do RH tendo um papel de influenciador, de transformador desta nova realidade, né? Sempre pela perspectiva do micro. Eu acho muito pouco provável que tanto o RH quanto as empresas vão fazer a transformação porque elas desejam. Eu acho que o que vai emergir, o que vai permitir esse novo conjunto de valores emergir, virá por ruptura. Quando você olha, todas as empresas estão tentando fazer mais do mesmo mais rápido, apesar das inúmeras crises, né? A gente viveu 2009, 2008, a gente viveu 2009 e 2010 na Europa. E basicamente as mesmas pessoas que criaram a crise são as pessoas que estão tentando nos tirar da crise com a mesma lógica, de produzir mais lucro, de maior investimento, uma lógica de crescimento, ou seja, essa ideia de que a sociedade só se desenvolve que tiver crescimento econômico, também é uma construção artificial desses últimos 300 anos. Porque ela está baseada na ideia de que você precisa se endividar, a empresa precisa se endividar, o Estado precisa se endividar, e esse conjunto de endividamentos financiam um crescimento que é artificial, né? No fim das contas, por que as pessoas precisam comprar mais das mesmas coisas? Eu acho que essas são as coisas mais relevantes que precisam ser questionadas do ponto de vista macro. Na minha visão, o papel do RH é voltar para o indivíduo, voltar para você e perguntar: por que você trabalha? Qual é o sentido do que você faz, que é maior do que o seu salário, que é maior do que o seu status, que é maior do que os seus símbolos de sucesso? O RH, na minha visão, é esse educador que induz essa reflexão para os indivíduos conseguirem transformar o que eles têm para fazer. Marcelo, você enquanto executivo estratégico de RH, nos traga um exemplo de um feito que foi determinante na sua jornada profissional. Olha só, acho que
eu fiz uma mudança de RH. No começo da minha carreira é em finanças. Eu fui muito tempo de finanças e depois fui trabalhar para um fundo de investimentos, para a GP Investimentos, dos mesmos donos da Ambev. E aí me tornei presidente pela primeira vez. Nessa minha jornada, quando eu fui presidente e construí e operei o Hopi Hari, que é um parque temático em São Paulo. Que é um projeto muito grande. Eu fui presidente com 29 anos. E ao mesmo tempo eu comecei a fazer terapia e uma busca por inquietação espiritual existencial durante muito tempo na minha vida. E que essas coisas se juntaram e colidiram nessa experiência do Hopi Hari. E basicamente o que eu acho que foi uma experiência muito marcante lá foi que a gente construiu o parque, foi uma experiência maravilhosa, que depois a gente teve que lidar com o desafio de levar gente para o parque. E eu comecei a perceber o quão difícil era mobilizar 1.400 colaboradores em direção ao objetivo, a maioria deles ganhando muito pouco, se deslocando da periferia. Como é que essas pessoas vão encantar os visitantes? E eu resolvi trazer para dentro do parque as experiências que eu estava vivendo fora dele do ponto de vista terapêutico e espiritual. Primeiro para trabalhar com as pessoas diretamente respondendo para mim, e depois a gente levou isso para todos os 1.400 colaboradores. E foi uma experiência maravilhosa começar a olhar para as pessoas de uma perspectiva mais ampla, mais integral, reconhecer a dimensão emocional e quanto essa dimensão emocional influenciava no dia a dia do que estava considerado, e trazer essa visão do propósito e do significado, que é uma coisa bastante marcante para mim e uma coisa que eu acredito muito. E o resultado disso foi o resultado, primeiro, para o negócio foi muito bacana, a gente trouxe a educação como centro do negócio, mas basicamente eu saí do Hopi Hari em novembro de 2002 e com base nessa experiência eu falei, é isso que eu quero fazer da vida, eu quero criar contexto para as organizações evoluírem e permitirem a evolução das pessoas, que eu acho que esse é o papel da organização no contexto do que a gente está vivendo. E foi aí que eu fiz a transição, fui ser presidente da DBM, depois fui para a Natura, aí onde eu estou agora, sempre aí já bem perto de recursos humanos. Conta pra gente, quais são os legados que os RHs precisam deixar nos tempos atuais? Eu sinto a maioria não vou dizer a maioria, mas os profissionais de recursos humanos com quem eu tenho tido contato ao longo dos últimos anos, eu sinto, de forma geral, as pessoas muito passivas. Eu vejo muito mais combatividade em marketing, em operações, em finanças. Os RHs tendem a se conformar demais com a realidade. E eu acho que a gente precisa de uma dose de rebeldia e de questionar. Eu recentemente estive participando de um projeto super interessante que falava dessas transformações sistêmicas e a economista falava da importância da gente produzir microtransformações de baixo do sistema, bottom-up, que provoquem inflamação no sistema, como se um organismo precisasse de infecção e de inflamação para ficar mais saudável. E eu acho que esse é o papel do RH. O papel porque hoje tem muita discussão, o RH estratégico, precisa sentar na mesa, e o RH como educador, o RH... Eu acho que o RH precisa sentar na mesa com força de dar uma perspectiva que ninguém vê, que é a perspectiva do impacto que o negócio causa nas pessoas e da mediocridade, que é a média das relações das pessoas e a forma como as pessoas se relacionam com as organizações, destruindo valor e criando uma experiência de sofrimento para as pessoas. O RH tem que ter coragem de se posicionar e falar disso, porque as organizações só vão mudar se as pessoas passarem a serem verdadeiras com o que elas realmente querem para a vida delas, passarem a ser inteiras, e é esse movimento de transformação do indivíduo que vai permitir a transformação da organização. E quem tem a capacidade, a permissão de se posicionar promovendo essa discussão dentro da organização são os gestores de recursos humanos. E eu vejo ainda uma distância enorme dos gestores estarem assumindo esse papel nas empresas.